Aberta a sessão da Igreja, a 7ª turma, desse nosso regional, cumprimentando inicialmente os magistrados presentes, doutor Kleber, doutor Vicente, a ilustre representante do Ministério Público, doutora Júnia, senhores advogados e advogadas presentes, eventuais estagiários, demais servidores do plenário, senhor secretário. Há alguma preferência? Existe. Nós temos preferência legal ou regimental? Preferência regimental. Nós temos preferência regimental, viu, senhores advogados e advogadas? Mas antes de passar a palavra ao secretário, eu consulto os magistrados presentes se podemos aprovar a ata da sessão anterior. Sem objeção, aprovada por unanimidade. Senhor secretário, algum registro, doutor Vicente? Eu gostaria de registrar, porque hoje, na verdade, é a última sessão minha aqui, né, estando nessa turma, e eu ainda volto para os processos que estão vai ficar vinculado no dia 24, mas a última atuação. Eu gostaria de agradecer imensamente aos colegas e também aos advogados que aqui estiveram nesse período e sustentaram, o senhor secretário, da outra procuradora do trabalho. E é sempre aqui nessa turma um aprendizado e uma discussão de alto nível que eu gostaria de agradecer o aprendizado pelo período. Pois não, doutor Kleber? Não tem nenhum registro. Não. Doutora Júnia? Quero cumprimentar o doutor Vicente pela substituição aqui na 7ª. Pessoalmente, doutor Vicente, eu gostaria de manifestar rapidamente e dizer que, para nós, sempre é um grande prazer, mas, além do prazer, é um grande orgulho. E se Vossa Excelência fala em aprendizado, nós também aprendemos com cada colega que chega aqui à nossa turma. E Vossa Excelência não foi diferente, né? Eu conhecia de nome, né? Mas Vossa Excelência nunca tinha vindo aqui para a 7ª turma, e eu costumo dizer que nós somos, a 7ª turma, nós somos privilegiados, né, de ter sempre colegas da estipe de Vossa Excelência, né? E, além de tudo, além da sua cultura jurídica, né, de o ser afável que Vossa Excelência é, né, irradiar simpatia, também é um grande colega para a gente, né? Então, para nós é sempre um orgulho ter colegas da qualidade de Vossa Excelência, e nós aqui desejamos, nosso desejo, e que se torne realidade, certamente vai acontecer, de Vossa Excelência voltar aqui à 7ª turma, né? Então, seja sempre bem-vindo aqui na nossa turma, doutor Vicente. Tá? Senhor secretário, então, com a palavra para apregoar, observado, então, as inscrições regimentais. Primeira preferência regimental, relator, juiz convocado Kleber Lúcio, número 17 da pauta, processo número 10835. Inscritos os advogados Bruna Gonçalves de Magalhães e Rogério Barbosa Gurtler, 17 da pauta. Presentes os advogados, ambos. Presentes o advogado, o relator, para a conclusão do seu voto por obséquio. Senhor presidente, inicialmente registro o recebimento de memoriais de ambas as partes. Conheço dos recursos ordinários e adesivo interposto pelas partes, dou provimento ao apelo do reclamante, Maicon Vieira Nunes, para colher a arguição de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas por ele indicadas, proferindo-se nova decisão, como se entender de direito. Em consequência, fica prejudicado por hora o exame das demais questões discutidas pelo autor, assim como o recurso adesivo da reclamada. Quem fala pelo reclamante? A senhora? Atende a senhora o voto? Atende. Então vamos ouvir. Agradeço. Então vamos ouvir o advogado da parte contrária. Bom dia, doutor. Bom dia a todos doutor. os presentes. O senhor entendeu, né? O relator está, por ser minha defesa, está determinando o retorno dos autos à primeira instância. Perfeito. Gostaria apenas de fazer um apontamento pelo qual a reclamada entende que o indeferimento da oitiva das testemunhas foi correta. São dois pontos principais o foco da tentativa de colheita dos depoimentos. Primeiro, com relação aos pedidos relacionados à doença laboral. Nos presentes autos, foram realizadas duas perícias. Em ambas, foram constatadas que inexiste nexo causal ou mesmo com causa
com relação à doença alegada pelo reclamante, sendo que já é possível, através das provas produzidas nos autos, chegar a essa conclusão. As testemunhas em nada iriam corroborar para tentar desqualificar esse laudo, porque o laudo era essa prova técnica. Com relação à jornada apontada também como uma possível prova, em depoimento, o reclamante confessou que anotava corretamente as frequências, sendo que presume-se, dessa maneira, corretos cartões de pontos carreados aos autos, não tendo necessidade para a oitiva dessas testemunhas. Por esses motivos, a reclamada entende que a atitude do juiz de indeferir a oitiva das testemunhas foi correta, pelo que requer que seja mantida requer a reconsideração do voto para que não seja acolhida a preliminar de nulidade, a pré-cerceamento de defesa apontado pela reclamada. Pois não, doutor. Obrigado. Eu vou devolver a palavra ao relator. O relator vai fazer o esclarecimento. Poderá ou não alterar seu voto. Doutor Kleber. No vênia a sustentação oral, entendo que aqui realmente ficou cerceado o direito de defesa. E é até interessante a fala do advogado. A juntada do cartão presume que a jornada era verdadeira. Aí o reclamante pediu para ouvir testemunha, foi indeferido e depois o juiz diz simplesmente, por exemplo, e está transcrito no voto, no que diz respeito ao intervalo, esclareça que foi devidamente registrado no cartão de ponto. 1 hora. Motivo pelo qual decido que o referido intervalo foi integralmente gozado. Mas o reclamante queria fazer prova de que o cartão não retratava a realidade nesse aspecto. Esse é só um dos apontamentos que foi feito no voto, então eu peço vênia para manter a minha proposta de voto. Bom, mantido o voto pelo relator, sou o revisor. Doutor, vou pedir vênia a Vossa Excelência também, até porque Vossa Excelência ponderou, como me parece, sobre outro título, que foi a questão de perícia técnica, evidentemente, e aqui o relator está se baseando exatamente em questão de jornada de trabalho. Vou pedir vênia a Vossa Excelência, até dizendo, acrescentando, se o relator permite, que não há, eu acho que até o retorno à primeira instância, né, a despeito do que foi dito, era importante para ambas as partes, tanto para a reclamada quanto para o reclamante, né, e evita possivelmente uma nulidade mais acima que atrasaria o andamento do feito. Então, eu acompanho o relator. Doutor Vicente, como vota? Bem, é curiosa essa questão do processo. Eu, na verdade, em princípio, acompanharia o voto, mas tem um dado que parece que não foi observado aqui, nem da tribuna, nem foi discutido, que é a aplicação da pena de confissão à reclamada, que houve o requerimento. Então, havendo a aplicação da pena de confissão à reclamada, haveria a presunção da veracidade dos fatos afirmados pelo reclamante. Talvez... O juiz afastou, ele considerou, confesso, mas não aplicou. Exatamente. Então, eu acho que talvez... poderia não haver a nulidade, mas a reforma da decisão no sentido de reconhecer a confissão com relação aos fatos, prosseguir o julgamento, considerando que os fatos afirmados pelo autor na inicial são verdadeiros, que é o que, na verdade, prevê a pena de confissão. Então, eu ficaria vencido em razão desse particular que eu observei aqui na ata de audiência, onde não acompanharia o relator e abriria divergência. As razões foram não sei. Eu entendi que você. Porque está aqui, neste ato, o reclamante requereu a aplicação da pena de confissão contra a matéria de fato em relação a reclamado, que será oportunamente analisado. Não compareceu o reclamado, uma vez intimado para fazê-lo, aplica-se a pena de confissão e, na verdade, realmente não haveria por que, portanto, ouvir prova testemunhal, uma vez que estaria configurada a pena de confissão. Eu entendi. É porque a ordem dos fatos, o que o juiz fez? Não, realmente é revel, não precisa da prova. Chegou lá na frente e falou assim, mas eu presumo verdadeiro o cartão. Ele não aplicou a pena de confissão à reclamada. Esse é o problema. Exatamente. Mas aí é o seguinte, o indeferimento em si, é essa a questão. O indeferimento em si da prova estaria correto a partir do momento em que há a pena de confissão. Né? O incorreto, a meu ver, é a não efetivação da aplicação da pena na decisão, o que seria, na verdade, uma reforma da decisão e não uma nulidade para a devolução do processo. Se eu pudesse só
fazer um... Não, doutora, está em julgamento, doutora, já está em julgamento. Eu vou acompanhar o relator, doutor Vicente, pelo seguinte, Vossa Excelência tem razão no que falou também, mas eu já vi casos, né, e Vossa Excelência já deve ter visto também, doutor Kleber também, de que, independente da confissão, às vezes a parte quer produzir prova complementar, quer reforçar a prova daquilo que ele pretende que seja feito pelo juiz. Então, por uma questão até de prudência, eu acho que, inclusive, entendeu? Não discordando de Vossa Excelência que foi contado. Entendeu, doutor Kleber? Eu diria que é uma complementação de prova. Eu, como advogado, diria, o juiz, eu já vi caso do juiz, pede confissão, não precisa mais nada, não. Não, mas eu tenho testemunha, eu quero ouvir, ué. Então, eu acho que, por questão de prudência aí, respeitando o posicionamento de cada magistrado, eu acho que o voto do relator, no caso, deveria ser realmente o feito voltar. Se vai produzir a prova ou não vai, é problema lá embaixo. Entenderam, doutor? E assim se proclama o resultado, prevalece o voto do relator por maioria vencido e não convencido, né, doutor Vicente? O terceiro votante, que é o doutor Vicente. E assim se decide, doutor. Muito obrigado, bom dia a ambos. Obrigado. Seguinte, Gilberto. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 27 da pauta, processo número 10.802. Inscritos os advogados Alex Santana de Novaes e Amanda Letícia de Barros Aranha Piccolo. Estão presentes os advogados? Doutor Alex está presente, doutora Amanda também está presente. Qual que é o número? O 27. Ah, tá. Ô, Vicente, é o 10 da pauta que eu te falei que você não vota. 10. Tá. É uma questão de vínculo empregatício esse processo. E, doutores, a conclusão do voto, o voto é bem extenso, seria no seguinte sentido. Eu estou, no caso aqui, conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes, que é a Produquímica S.A., Comércio S.A., o reclamante Rubens, antes o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, né, tudo ok. Quanto ao do reclamante, foi concedidos no seguinte sentido, né? Conceder ao reclamante os benefícios da gratuidade judiciária, mas no mérito negar provimento a ambos os recursos. Doutor Alex, fala por quem? Pelo reclamante. Pelo reclamante? Por favor, doutor Alex. Ilustre senhor desembargador, presidente, nobres membros da turma, nobres colegas, a quem cumprimento na pessoa da doutora Amanda. Excelência, antes de mais nada, eu gostaria de fazer nossas também as palavras de Sua Excelência ao professor Vicente. Foi meu professor há um tempo atrás, nem parece essa figura tão jovial, eu que envelheci bastante depois da faculdade, mas já faz algum tempinho. Excelência, esse processo ele traz tema de certa complexidade e, ao mesmo tempo, simples. O reclamante teve reconhecida a relação de emprego e o deferimento de pagamento de verbas decisórias pela Justiça em primeiro grau. E a decisão de primeiro grau foi muito tranquila quanto a isso, eis que atenta aos depoimentos das partes e aos depoimentos das testemunhas. O gerente imediato do reclamante, o nosso entendimento, confessa toda a relação de emprego. Diz a douta sentença, e transcreve aqui parte dos depoimentos, que o reclamante não poderia outorgar suas tarefas a terceiros. Que quando o depoente contratava, aí vem o gerente, que quando o depoente contratava representantes, informa a eles no ato da contratação que irão trabalhar com pessoas jurídicas, recebendo adiantamento de comissões com valor predeterminado, que independentemente do volume de vendas, o vendedor recebia R$6.000 mensais. Declarações de Edmar Fernando, testemunha da reclamada, gerente do reclamante. Então, Excelência, no nosso entendimento, resta claro aqui a relação de emprego. E agora, corroborando, inclusive, a relação de emprego, vem o pedido do reclamante em seu recurso ordinário de horas extras. O reclamante, de fato, se ativava em jornada externa. A legislação, no nosso entendimento, dita que estão afastados do regime de jornada aqueles cuja jornada seja impossível de ser verificada. Ou seja, a lei exige a impossibilidade de verificação da jornada. Mas não é o que ocorre aqui
com todo respeito ao voto do ilustre relator e da decisão de primeiro grau. O reclamante se utilizava de um software da empresa, de nome CRM. Por meio desse software, ele chegava às fazendas, ele agendava suas visitas, ele enviava fotos do local, fotos da lavoura para a reclamada e anotava os horários de início e final da jornada. Isso está dito no depoimento, inclusive do gerente, que diz que nos registros do software utilizado pelo reclamante, ele próprio insere os horários de visita. E vai aqui um aspecto curioso, excelência. Há poucos dias um colega mostrava do nosso telefone do dia a dia, um software que já vem incluso, que nos rastreia, e eu não sabia da existência dele. Chega-se a um determinado ponto no nosso telefone, pede-se, dá-se algum comando, e ele mostra todos os nossos passos durante o dia, inclusive o número de passos. Ou seja, a jornada do reclamante não era impossível de ser verificada. Eles tinham, com o reclamante, um sistema de software de gerenciamento por satélite via GPS capaz de verificar a jornada do reclamante, inclusive as suas paradas. Assim, excelências, entendemos nós que não há impossibilidade na verificação da jornada. Há o total desprezo da reclamada pela verificação. São coisas completamente distintas. Entendemos nós que não pode a reclamada vir e dizer que eu não fiscalizei, eu não conferi a jornada, portanto, ele não tem direito às horas extras. Não. O que a lei pede é que a reclamada comprove a impossibilidade da verificação da jornada, o que não ocorre nos autos. Também confessado pelo gerente do reclamante, ouvido como testemunha, que o reclamante inseria os horários de visita e que era fiscalizado de tempos em tempos, acompanhado por um coordenador ou pelo gerente. Venhamos que tempos, inclusive, longos. 2, 3, 4 ou 5 meses, a depender da situação. Mas diz também que existiam reuniões semanais, 1 ou 2. Assim, excelências, além do pedido de manutenção da decisão de primeiro grau, pede o reclamante o provimento integral do seu recurso ordinário, principalmente quanto à jornada extraordinária. É o que pede o expert, excelência. Obrigado, doutor Alex. Doutora, por favor, com a palavra. Primeiramente, bom dia, doutor. todos os jogadores, membro do Ministério Público do Trabalho, servidores e demais colegas de classe. Hoje eu estou representando o meu cliente, que é uma empresa de produtos químicos. São produtos bem peculiares e foi condenada nessa presente demanda. E como já foi relatado no início, foge um pouquinho da generalidade dos demais processos, porque é um caso regulado por uma lei dos representantes comerciais autônomos. E tem requisitos e formais nessa relação que são obrigatórios por lei. Um deles é o requisito do registro da representação comercial, que o próprio recorrido afirma que abriu a empresa de representação comercial e que ela não existia antes dessa contratação, de acordo com o artigo 2º da própria lei. E o artigo 1º dessa mesma lei, ela fala que exerce representação comercial autônoma aquele que desempenha uma mediação para os negócios mercantis, agenciado, proposto para depois transmitir tudo isso para os representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Nesse sentido, eu peço vênia para reproduzir os dizeres da ilustre desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças,
No processo 100.18 de 59 de 2017, é uma decisão que foi uma jurisprudência que está colacionada no recurso ordinário, que é em face dessa mesma empresa, que diz que representante é quem organiza o negócio e, a seu livre albedrío, importando o resultado e não o modo como a tarefa foi realizada. Assim, cumpre reproduzir alguns termos da prova oral que consta nos autos. O reclamante lhe fala que ninguém auxiliava o depoente nas suas tarefas diárias. O reclamante fala que visitava, em média, 2 clientes ao dia, que, se não pudesse visitar o cliente no dia e hora aprazado, entrava em contato por telefone para remarcar a visita. E, nesse mesmo sentido, o depoente, a testemunha do próprio reclamante, fala que, para visitar os clientes, geralmente, a gente dava uma ligada para o cliente. E, se pudesse receber, ocorria a visita, que era o próprio depoente quem estabelecia o roteiro das visitas, acrescentando espontaneamente o número de visitas. E, inclusive, fala que o depoente podia recrutar novos clientes, assim como o reclamante e todo mundo. Nesse sentido, veja que o que restou comprovado é que importa é o resultado e não a tarefa da prestação do serviço. E o artigo 28 da lei, ela fala que o representante comercial ele é obrigado a fornecer ao representado, sempre que solicitado, informações detalhadas do andamento dos negócios. E é nesse sentido que a gente fala sobre o sistema do CRM, que o próprio reclamante diz que precisava passar informações sobre visitas pelo CRM, vendas, previsão de vendas, dias de campo, testes de produtos em alguns clientes. E, no mesmo sentido, a sua própria testemunha fala... Não. Testemunha? Edmar Fernando. Ele fala que o CRM é um software pelo qual o representante abastece o sistema com os dados coletados no campo, incluindo informações como o tamanho da propriedade rural, o seu potencial, gostos pessoais do fazendeiro e da sua família, tudo com a finalidade de explorar o potencial das vendas, e que esse sistema ele tem GPS com a finalidade de mensurar a área das propriedades. Veja que o reclamante ele vai receber diretivas e ele não tem a obrigação de atender orientação, conveniências. São orientações e conveniências da própria empresa, que isso é inerente à bilitariedade desse tipo de contrato de representante comercial. Não significa que é uma imposição de uma subordinação. Tanto que os próprios artigos falam que ele é obrigado a dar as informações detalhadas do andamento dos negócios e fazer a mediação, transmitir as informações ao representado, podendo praticar ou não atos relacionados com a execução dos negócios. E com relação à tecnologia do CRM, para facilitar toda essa questão da relação comercial, que está sendo feita a mediação. Porque são produtos vinculados com a parte química, com a parte de agronegócios, são visitas feitas em fazendas, e isso só facilita todo esse relatório e o trabalho que o representante faz na hora de fazer essas visitas comerciais. E com relação às provas, que é também mencionado no processo, o artigo 28 da lei fala que o representante tem que ter dedicação para expandir os negócios da empresa representada. E, por se tratar de produtos muito específicos, a empresa ela só dá um auxílio para os representantes, senão eles não teriam a menor capacidade de fazer essas vendas.
Então, pelo exposto, eu peço provimento ao recurso e apenas fazer uma observação com relação ao recurso do reclamante, que a questão das horas extras, não há que se falar que o CRM é responsável por fazer toda essa fiscalização, porque ele era apenas para facilitar todo o relatório e as informações que os representantes comerciais são obrigados a repassar para o representado. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu ouvi atentamente ambos advogados, cumprimento a ambos pela sustentação oral, mas eu vou pedir, vênia, a ambos advogados para manter o voto. Vossa Excelência tem razão quando fala quanto à questão do vínculo empregatício, até porque todos nós sabemos, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, como os próprios advogados sabem disso, a questão do representante comercial, que está submetido a uma lei específica, ela é chamada, popularmente entre nós aqui pela doutrina, como a chamada zona grise, a zona cinzenta. Há uma distinção muito tênue, né? Se assemelha muito ao trabalhador autônomo, mas também, muitas das vezes, deixa traços evidentes de uma relação empregatícia, que, respeitosamente, eu ponho aspas, para falar, às vezes, mascarada através do contrato de representação comercial. Melhor do que nós aqui, embora nós reexaminamos a questão, melhor do que nós, e isso é um posicionamento, me parece, quase que unânime da segunda instância, é o juiz do primeiro grau, que tem contato direto com as partes, com as testemunhas, através da prova oral colhida. E eu faço constar no voto, viu, doutor Alex, viu, doutora, eu não vou reproduzir o voto, porque o voto é muito grande. Ele está tratando aqui de todas as questões, tanto com relação à relação de emprego, que o advogado do reclamante, né, ele converge na sua sustentação para aquilo que foi decidido no primeiro grau, com o voto do relator, mas também com relação às questões residuais que foram objeto da sua sustentação oral, que no caso aqui havia acúmulo de função, pedido de acúmulo de função, de comissões de repouso remunerado, pagamento de repouso remunerado, e o outro tópico que Vossa Excelência sustentou também, né, das horas extras. E eu estou mantendo o voto, e isso está esclarecido especificamente no conteúdo do voto, porque a prova oral foi perfeitamente colhida, e aqui eu me dirijo também ao segundo e terceiro votante, se vocês observarem, a prova foi bem colhida pelo juiz de primeiro grau, bem examinada, bem dirimida, e, embora eu faça constar no voto que tem realmente esses indícios, há indícios de contrato de representação comercial, mas o que se sobrepõe a esse indício é a prova colhida através do depoimento, onde se destaca a subordinação jurídica, que o que efetivamente determinaria a existência do vínculo de emprego. Daí eu estou mantendo a sentença do juiz de primeiro grau nesse aspecto da relação de emprego, pedindo todas as vendas à ilustre advogada, né, com o que foi dito da sustentação oral, a existência de contrato, a suposta autonomia, e isso, evidentemente, a prova oral contraria aquilo que foi dito aqui da tribuna e posto no recurso. E, doutor Alex, quanto à questão das horas extras, aqui eu me baseio no depoimento do reclamante. Basicamente, o próprio reclamante admite que esse CRM não era um instrumento, apesar de tecnológico, mas não era um instrumento efetivo de controle de jornada de trabalho, né? Como também, e aí o juiz também ponderou isso, além disso, complementou com a prova testemunhal produzida. E também, com a questão do acúmulo de funções, não houve prova nesse sentido. Então, assim, em breves razões, eu estou mantendo de forma muito respeitosa o voto, tá? Cumprimentando mais uma vez ambos os advogados pela sustentação oral, e como não voto sozinho, eu consulto os demais votantes como vão votar. Começando, então, pelo meu segundo votante aqui, que é o doutor Vicente. Doutor Vicente. Bem, eu estou acompanhando o voto do relator e gostaria de parabenizar os advogados pela manifestação brilhante da tribuna, e o doutor Alex, especialmente, que é um advogado, por ser muito combativo, uma pessoa brilhante, que está aí há muitos anos na advocacia, talvez por isso tenha sofrido as ações do tempo, né? Mas não acredito que talvez seja uma visão dele, do outro, com relação à juventude, mas eu penso que são os bons olhos dele que estão me vendo mais jovem.
Mas cumprimento pela brilhante exposição, pelo advogado que é e representa para essa casa aqui. Mas eu estou acompanhando o voto do relator. Não, doutor Vicente, doutor Kleber. Também acompanho o voto do relator, pedindo vênias bem lançadas, sustentações orais, e aqui tem 2 dados básicos que me chamaram a atenção. A questão do risco. Não só recebia aqueles 2.500, como recebia R$6.000 ao mês, independentemente do Cartão número de crédito, venda. né? Quer dizer, não dá para falar em autonomia. E outro dado interessante também. Uma testemunha diz o seguinte, que se você não passasse por aquele teste, não comparecesse para fazer 2 vezes, você seria desligado. Aí fica clara a ideia da subordinação. E com relação às horas extras, eu até pensei em afastar os 60. Quando eu fui ver qual é a jornada cumprida, na verdade não tem prova de jornada cumprida, não dá nem para falar em hora extra. Porque cada um trabalhava sozinho, outro. Eu, em média, trabalhava X, mas também não dá notícia de uma jornada. E esse instrumento, doutor Kleber, também não ele era controlava. Não é para controlar a jornada. Peço né? ver. Ainda que fosse, não tem a jornada comprovada. Exato. Então eu peço vênia e acompanho o relator. Bom, então eu proclamo o resultado, prevalece o voto do relator à unanimidade, complementando o que disse o doutor Vicente. Doutor Vicente, eu estou aqui no tribunal há mais de 13 anos. E o doutor Alex, ele pode falar o que quiser, mas não mudou até hoje, não. A gente emagrece, engorda, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Obrigado, excelência. Comigo são os bons olhos. Um bom dia a todos. Bom dia, doutora. Obrigado, doutora. Obrigado. Relator, juiz convocado Kleber Lúcio, número 15 da pauta, processo número 10.592, inscrito o advogado Tiago Musi, 15 da pauta. Doutor Tiago está presente? Ausente. A divergência não, né? É só uma sugestão do doutor Vicente, deixa eu abrir, passar para 10.000, né? Eu fixei em Deixa eu ver aqui. 3, né, Vicente? Deixa eu ver se eu... Aquele moço lá que trabalhou fora do galpão, né? Eu acho que... Aí, doutor Paulo, Eu acho que Então estou na sala. mais razoável, se né? reconhece o dano moral, eu acho que tem que ter um valor Falou mais. para desestimular, senão acaba... Deixa eu ver aqui, Kleber, só um instantinho. Tá. Mas aí eu vou acolher a divergência. Você vai acolher? Então, Vou. unânime. Tudo bem. Então, a unanimidade prevalecendo o voto do relator. Seguinte. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 2 da pauta, processo número 319, inscrito o advogado Renato Luiz Alves Léo, 2 da pauta. Doutor Renato está presente? Está ausente. Está aí o advogado? Não? Então, não há divergência. Podemos proclamar a unanimidade? Não há P, número 2. Ok? Unânime, doutor Vicente. Seguinte. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 9 da pauta, processo número 10244, inscrito o advogado Elias Nege Neto, 9 da pauta. Doutor Elias está presente? Não estou vendo o doutor Elias, né? Também não. Tem uma divergência aqui. O que é? Honorários. Aí a questão dos honorários, né? Eu fiz aqui, viu, Kleber? Eu fiz só uma pergunta, se você ia manter a condenação de honorário. Eu estou acompanhando aí eu estou dizendo, não, já que foi reveu. deferida a justiça gratuita, Revendo, aí tá afastaria a condenação ao pagamento. Não, tudo bem. Que Então, é a então, oposição unânime. que tem prevalecido, Unânime, né? unânime. Então tá, unânime. Mas aí vai afastar, então, a condenação ao pagamento de honorários. Sim. Ok, certo? Aí tem adaptação. Aliás, Eu assim, saiu a eu falei decisão muito lá do respeitosamente, botei um ponto e vai manter. Vamos lá. Relator, sustentação oral à distância, a partir de Juiz de Fora, relator desembargador Paulo Roberto, número 34 da pauta, processo número 11101, inscrito o advogado Caio Tirapani Adum Rezende, 34 da pauta. Bom dia, doutor em Juiz de Fora, está nos ouvindo? Bom dia, estou ouvindo sim, excelência. E você? Graças a Deus, tudo bem, doutor. Doutor, eu vou ler a conclusão do voto, ok? Tá ótimo. Doutor, eu estou com o processo aqui, eu estou com 2 opções, ouviu, doutor, de voto. A minha primeira opção seria de conhecer do recurso quanto ao mérito da provimento parcial para excluir a condenação do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ok? Vossa Excelência pode fazer a sustentação oral, que existe uma segunda opção de voto, viu? Tá, joia, excelência. Pois não. O senhor fala pelo reclamante?
Sim, falo pela Fernanda, reclamante. Fernanda, né? Pois não, desculpe, pode falar. Isso. Inicialmente, bom dia a todos, desembargadores, né, membros da 7ª turma. E eu venho aqui para falar de um caso de extrema injustiça que vem acontecendo com a reclamante desde que ela foi aprovada no concurso, na primeira colocação, e acabou sendo considerada como eliminada por, segundo a comissão, não ser parda, não ter sido comprovado que ela era parda. Uma injustiça que começou a ser corrigida nesse TRT a partir do deferimento da primeira liminar e, especialmente, a partir da última decisão proferida na qual o processo deixou de estar suspenso. E foi uma decisão muito bem fundamentada, né, na qual houve uma ponderação de princípios e realmente o melhor a ser feito era cancelar essa suspensão para que o mérito fosse avaliado. Enfim, sem maiores delongas, né, é um concurso de farmacêutica da EBSER, que reúne todos os hospitais federais do país, no qual a impetrante ela foi aprovada na primeira colocação nas vagas reservadas para candidatos negros, né, que aí incluem os pardos ou pretos. Contudo, na hora de fazer o procedimento de heteroidentificação, ela acabou sendo considerada como inapta, né? A banca considerou que ela não seria parda. E aí deram argumentos muito pouco explicativos, como cor da pele, textura do cabelo, fisionomia. Diante de tal decisão, ela prontamente entrou com recurso administrativo e a resposta ao recurso ela foi ainda menos fundamentada. Ela foi uma frase padrão falando que a banca realmente não considerou ela como parda. Diante disso, a gente ingressou com essa reclamação trabalhista e, na primeira instância, a sentença manteve a decisão da banca organizadora, ainda que a banca sequer tenha comparecido ao processo para apresentar a contestação. Enfim, interposto o recurso, é preciso que a gente aponte alguns pontos. Em primeiro lugar, é pacífico na jurisprudência a possibilidade de revisão das decisões das comissões de heteroidentificação, desde que cumpridos alguns critérios. No caso da reclamante, existem uma série de critérios que sustentam essa possibilidade de revisão. Em primeiro lugar, o edital ele não previu critérios objetivos para estabelecer qual que era o fenótipo esperado do candidato. Em segundo lugar, a decisão ao recurso administrativo e também a primeira decisão da banca, ela foi ausente de motivação. Foi uma decisão completamente desmotivada. Em terceiro lugar, não houve a correta identificação dos membros da banca e da qualificação desses membros, para que eles possam, de fato, se apresentar como aptos para julgar os indivíduos segundo a sua classificação, se o indivíduo é pardo, se o indivíduo é preto, enfim. E, além disso, a gente percebe um total desrespeito à orientação normativa número 3 de 2018, que é a orientação que vem regulamentando os procedimentos de heteroidentificação. Isso porque não foram divulgados o nome dos membros, a qualificação dos membros e, repita-se, a banca organizadora sequer apresentou o processo para justificar isso, para mostrar quem foram essas pessoas, qual a qualificação que elas tinham para, de fato, aferir se a reclamante era ou não parda. E aqui, nobres julgadores, estamos diante de alguém que, com certeza, é, no mínimo, parda. Se vocês olharem, se vossas excelências olharem as fotos colacionadas tanto na petição inicial quanto no recurso ordinário, é muito, mas muito fácil verificar que ela possui uma pele extremamente morena, cabelos negros que são artificialmente alisados atualmente, mas que isso não muda a sua característica, o nariz com formato típico dos indivíduos pardos, formato dos lábios, enfim, a análise das fotos ela não deixa qualquer dúvida, especialmente quando a gente compara, né, quando a gente pega fotos da reclamante junto das suas amigas. É óbvio que estamos diante de uma pessoa que é, no mínimo, parda. E aqui é importante ressaltar que há nos autos um laudo dermatológico comprovando tudo isso que vem alegado, no qual um médico dermatologista atesta que a reclamante possui as características típicas dos indivíduos pardos e, muito além dela possuir o fenótipo dos pardos, sabe-se que a classificação utilizada pelo IBGE ela leva em conta não somente o fenótipo, mas também a ascendência. E aqui eu não estou falando que ela não tem o fenótipo, porque ela tem, e isso está muito claro, mas, além de tudo, é muito fácil de comprovar que ela também é filha de pai e mãe que são, no mínimo, pardos, né? No caso da mãe da reclamante, existe documento no qual ela é declarada como morena, e no caso do pai da reclamante, que já faleceu há muitos anos, né, pelas fotos a gente vê facilmente que ele também é negro. E, além disso, né, um outro detalhe que é muito importante é que a reclamante já fez outro concurso da EBSER
no qual ela foi considerada como parda pela banca organizadora daquele concurso. Então, existe uma quebra muito grande da isonomia, da segurança jurídica, porque como que ela poderia imaginar que ela seria desconsiderada como apta se ela já havia feito outro concurso da mesma empresa, da mesma EBSER, no qual havia sido constatado óbvio, que ela era parda. Então, assim, ela ficou extremamente prejudicada, porque uma aprovação em primeiro lugar foi simplesmente anulada por conta da eliminação dela. E aqui, Excelência, eu não vou me alongar falando dos critérios do IBGE, falando dos critérios legais, eu vou focar no óbvio, que ela é nitidamente parda. Qualquer foto que se pegue da reclamante, qualquer documento, é muito, muito fácil de identificá-la como parda, né? E, além disso, existe um laudo dermatológico que também comprova. Então, Excelência, eu peço com a devida vênia que seja revisto o posicionamento do primeiro voto para que seja efetivada de fato a justiça, porque estamos diante aqui não de alguém que tenta burlar o sistema, como vem ocorrendo, né? A gente vê casos como o rapaz do INSS que tenta enganar as bancas. Não é caso de simplesmente uma autodeclaração, é o caso de alguém que é pardo e que está tendo isso simplesmente negado sem uma decisão motivada. E a injustiça que isso acarreta para a reclamante é uma injustiça que não tem como medir, porque é uma pessoa que sempre se identificou como parda, que sabe que é parda, que é reconhecida pela sociedade como parda e, contudo, tem essa condição contestada por uma banca organizadora que sequer vem ao processo para se defender. E aí as decisões, né, cada decisão vem sendo mantido o posicionamento da banca, uma banca que fez muito pouca força para, de fato, confirmar e justificar aquela decisão. Para você eliminar um candidato falando que ele não é pardo, você precisa de elementos concretos, o que certamente não existe aqui. Então é isso, peço com a devida vênia que seja revisto o voto, para que de fato seja reconhecido o direito da reclamante, e um direito que, ressalte, já foi violado de forma quase que permanente, porque já houve a convocação do candidato aprovado na terceira colocação. Logo, se não tivesse ocorrido essa violação, a candidata já deveria estar, inclusive, trabalhando, e atualmente ela encontra-se desempregada e sem entender o motivo, já que ela é parda e sempre assim se considerou. E com isso, né, agradeço a todos mais uma vez e espero de coração que a justiça seja feita nesse caso. Pois não, doutor, eu ouvi atentamente, meus colegas também ouviram atentamente a sustentação oral. Nós não somos, doutor, detentores da verdade, né, e nem eu me arvoraria nesse sentido, até porque a questão ela é emblemática realmente, ela é bem emblemática, né? Aqui é questão de posicionamento. Se tiver, o relator, se tiver que mudar de posicionamento, eu não tenho nenhuma dúvida, se convencido de mudar. Vai haver pedido de vista nesse processo? Da minha parte, não. Não, porque eu vi que a segunda opção já atende todas a questão da fotografia, do laudo. Eu só vou dizer o seguinte, né? Como eu falei para vocês, a minha primeira opção, e em respeito ao advogado, viu, doutor? E o recurso da reclamante é nesse sentido na continuidade do processo seletivo realizado para preenchimento do cadastro de reserva no cargo de farmacêutico em vaga destinada aos pardos e negros, reafirmando que o seu fenótipo é claramente o de pessoa parda, fato que não foi reconhecido pela comissão avaliadora. Ainda argumenta a reclamante que a sua eliminação do certame, por supostamente não se enquadrar como parda, não foi devidamente motivada, pois a organizadora do concurso simplesmente apresentou argumentos genéricos. Afirma, entre outras coisas, que não estabeleceu nenhum critério objetivo para avaliação dos candidatos que não pode ser admitido, devendo ser utilizado o critério da definição do IBGE. Segundo as casas, a reclamante é enquadrada na categoria parda, vez que possui traços típicos de pretos, em grau não tão elevado, em decorrência de sua ascendência direta. Sustenta que já havia realizado outro concurso nesse sentido, no qual foi considerada como negra pela comissão avaliadora, o que só aumentou o seu espanto diante da resposta negativa nesse concurso. Eu estou aqui replicando o que foi dito no recurso, doutor. Então, examinando a questão, eu coloco o seguinte, doutor, que conforme os princípios de legalidade da vinculação edital, ao se submeter ao certame público, o candidato aceita as condições descritas no edital, instrumentos que estabelecem as regras do concurso e que vinculam as partes. A classificação do candidato, portanto, perpassa pela aferição objetiva das disposições contidas no referido instrumento. E, no caso, conforme constou da sentença, o edital do certame determinava expressamente que a candidata se autodeclarou negra, teria que submeter à avaliação da comissão, que levaria em consideração o seu fenótipo.
Aí eu coloco aqui do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Os candidatos, eu transcrevo aqui parte do edital, viu, doutor? E, de acordo com o documento de ID 96349, juntado pela reclamada, após a avaliação da fidelidade da autodeclaração da reclamante, a comissão entendeu que a aparência do candidato não é compatível com as exigências estabelecidas pelo edital, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor de pele sem artifícios, textura dos cabelos sem artifício, fisionomia. Tendo o autor interposto recurso administrativo, a decisão foi ratificada. É disso que não pode o judiciário, em regra, e aqui que é meu ponto de vista, adentrar questões atinentes ao mérito administrativo, mas a ele cabe a verificação da constitucionalidade, da legalidade dos atos administrativos, sendo incontrovérsia que, no caso a previsão do edital está em perfeita sintonia com a previsão legal da Lei 12.990 de 2014, não havendo qualquer vício de forma, ilegalidade ou afronta ao interesse coletivo. Nesse contexto, assim como o juiz de primeiro grau, tem-se que sequer a avaliação do fenótipo do candidato procedida pela administração se resume ao mérito administrativo, não podendo, então, o Poder Judiciário avaliar os critérios de conveniência e oportunidade utilizados pela administração para deferir ou não o requerimento da autora. Convém ressaltar que não é carente de fundamentação o ato administrativo, que, em estrita observância ao edital do certame público, enumera as razões pelas quais concluiu pela improcedência do recurso administrativo contra a decisão da Comissão Especial de Avaliação dos Candidatos aos declarados negros e pardos. Não se pode considerar a eventual utilização de quaisquer elementos de classificação que não estejam devidamente previstos na regra do certame, como forma de garantir o enquadramento pretendido. Assim, não se pode inquinar de ilegalidade um ato administrativo cuja manifestação se deu em observância estrita aos critérios do edital, que norteia toda a atuação da administração pública nesse certame. No caso concreto, conforme disse a sentença, prestigiando a decisão da comissão, criada para a finalidade específica de analisar as autodeclarações, não sendo cabível, salvo hipótese absolutamente excepcionais, a substituição do parecer da banca examinadora pela apreciação subjetiva do juízo sobre o preenchimento ou não de critérios fenótipos pelo candidato, medida que não se impõe no caso vertente. Então, com muito respeito, viu, doutor? Mas, claro, sempre receptivo a ser convencido em contrário, eu estou aqui mantendo o voto nesse sentido. Mas, como não voto sozinho, doutor Vicente, por favor. Como bem dito pelo doutor Paulo, que, inclusive, vislumbrando a dificuldade do tema, fez o voto também em duas opções, porque a questão realmente ela é complexa, né? Envolve, como ele falou, a questão da análise do ato administrativo, da legalidade ou não, né? E também uma questão de discriminação naquilo que a própria lei objetivava evitar, que é a discriminação. Quer dizer, a lei de cotas visou estabelecer uma forma de inclusão, retirando a possibilidade de uma discriminação com pessoas negras. E, ao mesmo tempo, ela faz uma marcação de um espaço para que aquilo você tenha um mínimo de pessoas negras, porque reconhece que isso é um problema da sociedade. Então, é uma política afirmativa, né, e isso, evidentemente, gera dificuldades de entendimento. Agora, no caso em questão, que é o que nós estamos analisando, data vindo o ilustre relator, com todas as suas ponderações que foram feitas, eu acho que chama a atenção nesse processo como pode uma comissão legada de direito de reclamante ser enquadrada na cota. As fotos anexadas nos autos revelam evidentemente o direito da autora, que é da cor preta, incluindo aí pardos ou mulatos, né? E negar-lhe essa condição seria, a meu ver, uma odiosa discriminação, feita pela comissão que não cumpriu ou gerou um ato que, na verdade, nega exatamente aquilo que a lei de cotas visava proteger, desvirtuando a sua função. Não se trata, a meu ver, de entrar na seara do ato administrativo, e sim anular um ato administrativo manifestamente ilegal, discriminatório, e que foi praticado contra a reclamante,
declarando que se declarou preta, e realmente é. Né? As fotografias não deixam dúvida. Se ela fez chapinha, se ela aparece com o cabelo alisado, né? É uma questão da modernidade, né? Todo mundo querer parecer igual, mas, evidentemente, ela não elimina a sua condição de pessoa da cor preta. E isso lhe dá o direito à vaga, né, referente àquela cota, que foi negada injustamente pela comissão. Então, eu acho que esse caso aqui ele é emblemático nesse aspecto. Eu peço bem ao relator com relação ao seu voto, que eu entendo, compreendo as razões da sua colocação, mas eu aqui acho que seria a convalidação de uma gravíssima injustiça contra o reclamante. Por isso, eu não apenas acato a segunda opção do voto, como acresço à segunda opção aquilo que foi objeto do pedido do recurso da reclamante pelo advogado que fez a sustentação lá em Juiz de Fora. Acrescendo também a questão da nomeação, da garantia da nomeação da vaga, que isso consta no pedido especificamente. Então, é como eu voto e pedindo vênia ao relator. Pois não, doutor Vicente. Doutor Kleber, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu queria só esclarecer algumas coisas. Esse voto, ele está sendo, nós temos discutido muito ele antes de... Até esse voto era para ser colocado em pauta em sessão antecedente, nos colocou para que a gente examinasse a questão. Eu entendo, inclusive, as razões do doutor Vicente, entendo, tanto que a Vossa Excelência colocou bem. Eu fiz a segunda opção de voto exatamente porque a questão ela é polêmica. Eu não estou afirmando que eu estou certo, que o juiz de primeiro grau está certo, e, ao mesmo tempo, também não estou dizendo que estou errado, que o juiz está errado. É a questão de posicionamento. Como também não estou dizendo que Vossa Excelência está errado e pode também não está certo. Agora, o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, a questão, no meu entender, Vossa Excelência falou, é discriminatório. O voto nem trata disso, nós nem entramos nisso, né, porque é uma coisa tão grave, né, nós falamos aqui em discriminação, eu não afirmaria que a comissão teria sido discriminatória, né, ou discriminadora. O que eu coloco e ressalto no voto é que, olha o que diz o edital, no item 6.2, dos procedimentos no edital. O edital nós aprendemos que exatamente é o quê? É o que norteia qualquer coisa em termos de serviço público, é isso aí, até no privado. Diz assim, do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Nós temos, e também não estou afirmando isso que eu vou falar aqui, não estou afirmando que é o caso concreto, mas existem pessoas que, por exemplo, quer se enquadrar em concurso, por exemplo, como deficiente, existe isso, que não é deficiente, e depois é concluído que ele não é, e às vezes as pessoas também, eu sou negro, e às vezes não é, também não estou dizendo que não é, estou dizendo que pode ocorrer isso também. E aí diz aqui, no item 1, diz assim, os candidatos que se declararam negros serão submetidos na data provável de 3 de junho de 2018 ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Ou seja, existe um critério para ser avaliado por isso. Aí no item 2, assim, para o procedimento de verificação, na forma da orientação normativa número 3, de 1º de agosto de 2016, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão avaliadora. Até aí eu não vejo nenhuma ilegalidade. A comissão avaliadora será formada por 2 integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e preferencialmente naturalidade. Item 3. Durante o procedimento de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que foram feitas pela comissão avaliadora. Item 4. O procedimento de verificação será filmado pelo SEBRASP para fins de registro, avaliação e será uso exclusivo da comissão avaliadora. Item 5. A avaliação da comissão considerará o fenótipo do candidato. Aí o item 5.1, será considerado negro o candidato que assim for considerado como tal por pelo menos um dos membros da comissão avaliadora. Item 2.6, será eliminado do concurso o candidato que não for considerado pela comissão avaliadora como negro, conforme previsto no artigo 2º, parágrafo único da Lei 12.990,
2014, no parágrafo 3º e do artigo 2º da orientação normativa número 3 de agosto de 2016. B, se recusar, ele será eliminado isso, se não for considerado porque nos termos da lei. Então, existe lei para isso. Segundo, se recusar a ser filmado, não responder às perguntas que foram feitas pela comissão avaliadora ou não se submeter ao procedimento de verificação. Letra C, prestar declaração falsa, que não é o caso também, né? Então, o que eu estou tentando explicar, viu, doutor Vicente, justificar, não explicar, justificar, é exatamente que aqui é uma questão realmente emblemática, e eu preferi, num primeiro momento, sem entrar no aspecto de justiça ou injustiça, de legalidade, por isso que eu disse aqui no início, aí não cabe a nós agora dizer, ela tem que ser admitida porque ela é negra ou não é negra. Eu acho que não é, acho, não tenho certeza. Mas quem vai decidir é o doutor Kleber. Doutor Paulo, eu compreendi que o senhor se apegou à questão referente à formalidade. Legalidade. Mas aqui a questão da justiça é muito mais gritante, sim. Porque para não considerar essa moça preta, só se a comissão de 3 foi cega. Não. Ou senão, eu poderia ser enquadrado nessa comissão como japonês. Porque a coisa é tão gritante, vendo as fotografias da moça, que realmente não há como a gente deixar de entrar na questão da justiça ou injustiça daquilo que foi feito com ela, exatamente no objetivo da lei de cotas, que é preservar uma vaga para as pessoas de cor. E ela se enquadrou dentro disso. Mas então, acho que é uma violação, realmente, né, com relação ao conteúdo daquilo que foi declarado, que nega a realidade. E o judiciário não pode fechar os olhos para a realidade. Eu acho que é a minha visão, né? Eu respeito. Não, eu entendi. Mas eu assim, realmente, diante de uma injustiça como essa, não tem dúvida que eu... Doutor Vicente, eu entendi, não discordo não. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, o que nós estamos falando foi feito, ó. A aparência do candidata, foi feita de acordo com o documento que eu citei aqui no voto, a aparência do candidato não é compatível com as exigências estabelecidas pelo edital. O que foi feito? Levando em consideração os seguintes aspectos: cor da pele, sem artifícios, textura dos cabelos, sem artifício, fisionomia. Aí eu vou dizer para você o seguinte: questão de justiça eu não discuto, claro. Mas se pôr uma pessoa na minha frente, se de repente falar, ele é negro, ele é pardo, sei lá, eu não sei, de repente eu não sei, por visualização eu não sei. Eu acho que talvez a comissão que teve contato com a moça tinha muito mais condição do que nós, que do juiz de primeiro grau, e nós aqui para decidir essa questão. Mas, de qualquer maneira, tem que ser decidida, doutor Kleber. Na verdade, num primeiro momento, me pareceu que nós estaríamos realmente entrando no problema do edital. Mas depois, reexaminando, o edital foi respeitado. O problema a comissão é soberana? O ato dela praticado pode ser discutido no Poder Judiciário? Está o artigo 5º da Constituição para dizer que sim. Concordo. E quando ela a comissão diz, não é compatível com as exigências por causa da cor, aí as fotos desmentem. As fotos deixam claro que ela é parda ou negra. Pois bem, mas a foto pode levar a erro. Aí entra um outro laudo médico, e aí muito mais específico, dizer... ela se enquadra, sim, no conceito legal de negro. E ainda chama a atenção, olha, o cabelo dela que lá está liso, é porque ela fez aquela chapinha permanente. Então, não estou discutindo aqui se o edital ele foi respeitado. O problema é a decisão que não se adequa à realidade dos fatos. Então, eu estou pedindo vênia para acompanhar integralmente a segunda opção, só que eu acrescentaria, acolheria também o pedido em toda a sua complexidade. Deixa eu ver, acho que eu não coloquei aqui não, doutor. Não, você colocou preto ou pardo, vírgula. Aí está assim, sendo garantida a sua nomeação em posse, caso venham surgir vagas em número suficiente para alcançar a sua classificação. É o pedido letra A. É porque o senhor copiou, na verdade, acolheu em parte. Uma parte da transcrição. Sendo garantida a sua nomeação em posse. Então tá. Eu vou incluir. Doutores, doutor está acompanhando, né, doutor? Sim. Eu vou aderir à segunda opção. Eu disse no início, eu vou aderir à segunda opção pelo aspecto que foi posto aqui pelo doutor Vicente e pelo doutor Kleber. Né? Mas continuo dizendo a Vossas Excelências o seguinte:
É algo complicado, isso aí é muito complicado. Agora, pelo aspecto que foi dito pelo doutor, e aqui eu não quis entrar, viu, doutor Cleber, não quis falar isso, porque todos nós sabemos que qualquer ato do administrativo, seja de onde for, ele pode ser revisto pelo judiciário. Eu só entendi que neste caso específico aqui é meio complicado. Eu até... Tomara, viu, doutor? Tomara que essa decisão ela seja mantida, que certamente vai haver recurso. Tomara que ela seja mantida, e eu estou aderindo, e a decisão vai ser unânime. Já acrescentou, Gilberto, o que foi dito? Tomara que ela seja, doutor, acompanhando caso haja recurso, porque aí eu coaduno o que disse pelo doutor Vicente. Se fará, né? Na dúvida, se faça a justiça. Na dúvida, se faça a justiça. Então, prevalece, viu, doutor? A segunda opção dando, então, provimento no recurso da reclamante em todos os termos, ouviu? Tá joia, excelência. Tá bom, agradeço doutor? a todos. Obrigado, doutor. Bom trabalho a todos. Um abraço, Até doutor. a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 28 da pauta. Processo número 10.850. Inscrito o advogado Tiago de Almeida Mendonça. 28 da pauta. 28. Cadê ele? Cadê o bicho aqui? Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, excelência. Eu vou à conclusão do voto, doutor. Perfeitamente. O senhor fala por quem? Pela reclamada? Pela reclamada recorrente, Sociedade Educacional. Pela reclamada, né? Então, eu estou conhecendo o recurso da reclamada e dando provimento em parte para absolver a reclamada da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e remeter para a fase de execução a análise da isenção tributária do período da condenação, mantido o valor desta por ainda compatível. Ok? Essa é a conclusão do voto. Perfeito, excelência. Diante da proposta de voto... Atende o senhor? Apenas um detalhe. Sim, o segundo ponto do provimento, sim, a remessa para a fase de execução da análise acerca da imunidade, sim, Vossa Excelência entende, então, que vai ser remetido novamente à análise do primeiro grau. Claro. Ok. Tá? Ok, perfeitamente, atende, Excelência. A divergência? De acordo. É só esse detalhe do... tá. Neste processo. Lá, é porque constou como recorrente o Roberto. Na verdade, este aqui? É a sociedade. Deixa eu ver aqui. Tá. É só na hora do inverter, cadastro, né? É a Sociedade Educacional Uberabense, né? É a única recorrente. Não, tá certo. Só inverter para mim, tá? Isso foi erro aqui de material. E assim se decide. Unânime, doutor, a decisão. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e desejo um bom trabalho a todos. O senhor também, Dela. O senhor também, obrigado. Sustentação oral à distância a partir de Uberlândia. Relator, juiz convocado Kleber Lúcio, número 1 da pauta. Processo número 186. Inscrita advogada Vanessa Dias Lemos, número 1 da pauta. Relator, processo número 1 da pauta, advogada presente lá em Uberlândia. Bom dia, doutora. Está nos ouvindo? Bom dia, estou ouvindo, perfeitamente. O relator vai proferir seu voto. Ok. Inicialmente registro o recebimento de memoriais, desculpa. É inexigibilidade de título, né, Cléber? Aquela. Conheço e dou provimento para afastar a declaração de inexigibilidade do título judicial. É a minha proposta. Não tem divergência. Doutora Sônia fala pela Débora. Não, estou falando pelo Banco Bradesco e demais. Doutora, aqui a questão a senhora já conhece, né? A questão de inexigibilidade ou não do título. Aqui o título, tá? Ele é exigível. Ele está afastando, o relator está afastando. Está dando provimento para afastar a declaração de inexigibilidade do título, prosseguindo essa execução como entender de direito. Sim. A questão é essa, doutora. Antes ou depois? Né? Sim. Essa foi antes. Ok? Não há nada a falar, então, né? Eu vou fazer a sustentação, Excelência, porque no ID 95052-ED, a decisão definitiva transitou em julgado dia 7 de março. E nesse caso, nesse processo, não há que se falar em contagem retroativa, porque todos os recursos foram conhecidos e julgados nas fases processuais, em que se discutia exatamente a licitude da terceirização. Então, eu gostaria que prevalecesse essa data, informada de 7 de março de 2019. O relator vai esclarecer para a senhora, então. Deixa o doutor Cléber. Esclarecer hoje vai ficar difícil. Na verdade, o trânsito em julgado foi bem antes da decisão do Supremo. O recurso interposto não foi conhecido, então retroage o trânsito em julgado ao momento primeiro.
Doutor, o relator está mantendo o voto, porque o recurso não foi conhecido, viu? Doutor Vicente, como vota? Eu também acompanho o relator, viu, doutor? O voto é unânime. Um abraço. Obrigada. Tem mais processo, a senhora ou só esse? Não, meu só esse. Tem mais um aqui de outro advogado. Pois não, doutor. Um abraço para a senhora aí e para o povo de Uberlândia. Terra doutor César. Terra doutor César. Exatamente. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 29 da pauta. Processo número 12054. Inscrita advogada Raquel Tomás Madeira. 29 da pauta. Advogada presente do relator com palavra para conclusão do seu voto. Com a palavra. 29. Com esse recurso ordinário interposto pelo reclamante, Raul Gomes Pereira Júnior, e no mérito do parcial provimento para conceder benefício da justiça gratuita. A senhora fala pelo reclamante ou pelo banco? Pelo banco, excelência. Pois não, doutora, com a palavra. Excelência, eu gostaria de saber se vai ter algum outro voto divergente, porque se ficar nesses termos, vai atender. Está nesses termos. Não há divergência. Unânime a decisão. Então, reformou só para a justiça gratuita. Perfeito. Muito obrigada. Um abraço para a senhora. Até logo. Seguinte. Relator, juiz convocado Kleber Lúcio, número 9 da pauta. Processo número 10315. Inscrito advogado Luiz Cláudio Salustiano de Oliveira. Doutor Luiz Cláudio está presente? Presente. Relator, com a palavra. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita e excluída a condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. É a minha proposta. Pois não. Doutor, o senhor fala pelo relator ou pelo banco? Eu falo pelo banco. Pois não, doutor? Bom dia, excelência. Só para poder confirmar, o provimento foi dado só em relação ao justiça gratuita e honorários. É unânime? É unânime, não há divergência, não. Então, se no mérito não teve alteração, eu me dou por satisfeito. Em face da convergência da tribuna, unânime decisão. Obrigado, doutor. Agradeço, bom dia. Um abraço para o senhor, até logo. Aqui eu já li adaptado, tá? Porque eu sei. Ponto de vista, então... Quando vem adaptado, a gente não abre divergência. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 4 da pauta. Processo número 10045. Inscrita advogada Tatiane de Assis Pena. 4 da pauta. Doutora Tatiane está presente? Tá. Número 4. Desde cedo. Está presente, doutora Tatiane? Tá. Beleza, está lá. Doutora, a conclusão do voto é no seguinte sentido. Conhecer dos agravos de instrumento interposto pela reclamada, Drummond Salmen, pela reclamada GEFS, Participação Limitada, Sociedade de Investimento Limitada, Rede, etc., regularmente processados, e negar provimento a todos os agravos. Custos a cargo da reclamada, imposto 44 a cargo da reclamada, a serem recolhidos afinal. Há algum voto divergente? Há divergência? Não consta para mim. Unânime. De acordo. Certo, excelência. Assim se proclama. Sustentação oral à distância, a partir de Uberlândia, relator desembargador Paulo Roberto, número 26 da pauta. Processo número 10780. Inscrito advogado Alexandre Machado Lopes Valadão. Doutor Alexandre, apostos? Doutor, bom dia, excelência. Bom dia, doutor. Vou ler a conclusão do voto, doutor. Tá bom? Certo. Aí o senhor decide se vai sustentar ou não. Doutor, eu estou conhecendo de ambos os recursos e negando-lhes provimento. Certo, excelência. Eu estou pela reclamada. O senhor fala pela reclamada? Pois não. O senhor vai sustentar? Isso. Vou sustentar. Pois não, doutor. Então, excelência, eu queria chamar a atenção para o caso fático. Essa escola é uma escola que ela é cadastrada como uma ONG. Ela presta serviços sociais aqui em Uberlândia de grande relevância. Ela dá oportunidade para pessoas que não têm condição de pagar um curso regular. Nessas condições, excelência, ficou provado nos autos que não estão preenchidos todos os requisitos. Não tinha subordinação, a onerosidade era no sentido de ressarcir despesas. A nossa legislação trabalhista, nós temos visto que ela está evoluindo no sentido de afastar a burocracia daquela legislação engessada
que a gente tinha antigamente, que protegia o trabalhador, que protegia o empregado com vínculo, e hoje, cada vez mais, a gente tem flexibilizado os requisitos. Nós temos visto aí alteração na questão do temporário, agora recentemente, nós temos visto a reforma trabalhista em 2017, que flexibilizou bastante as regras trabalhistas. Nesse caso, o trabalho voluntário foi configurado. Esse professor, ele prestou serviços para a instituição há quase 10 anos, e ele sabia da condição de voluntário, como está provado nos autos. Não se trata de um trabalhador ignorante, braçal, simplista, que não entende os seus direitos. É professor com nível de graduação e curso de mestrado. Ele sabia a condição e ele estava ciente, prestando serviço na condição de voluntário, como são todos nessa escola. Uma condenação nesse sentido, Excelência, praticamente encerra as atividades desse tipo de escola, pois ela não tem condição de arcar com essa condenação. São mais 20 professores nessa mesma instituição, desse mesmo modo. Nunca tivemos uma ação trabalhista antes, nunca tivemos uma condenação nesse sentido, justamente porque o trabalho voluntário é o que impera. Portanto, Excelência, eu apelaria para que fosse revisto o voto, para que fosse analisado melhor os requisitos, para ver que realmente não tem vínculo, não tinha a subordinação, ela é gritante, a insubordinação ela é gritante, pois os horários, as faltas eram todas negociadas com o professor. Ele tinha plena autonomia, não tinha ingerência sistêmica nenhuma da empresa nesse sentido. Então eu gostaria de sustentar pela revisão e o afastamento do vínculo empregatício, Excelência. Pois não, doutor. Doutor, a despeito do esforço de Vossa Excelência, que é louvável, eu faço constar e vou ler só para o senhor, que o senhor está à distância, o senhor lê só um trecho do voto, só pequenininho, tá? Para o senhor entender qual foi o fundamento para negar o recurso. Eu digo aqui o seguinte: foi considerado sem controverso a prestação de serviço, não há dúvida quanto a isso, não é isso? Que ele prestou serviço. Incumbia ao demandado, que no caso é a escola, o ônus de provar a prestação de serviços voluntários alegados, por se tratar de fato impeditivo do direito às parcelas reivindicadas na inicial, todas elas próprias do contrato de trabalho regido pela CLT. E o reclamado não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia. Vejamos então, quanto à subordinação, jurídica, no caso, se apresenta pelo fato de que toda atividade era dirigida pela reclamada, que, embora propiciasse liberdade na elaboração do material didático pelo professor, era quem organizava a grade de horários, montava a turma de alunos e orientava os profissionais a respeito dos procedimentos em sala de aula, início e fim do período das aulas e do ano letivo, dentre outras. A questão da onerosidade se revela pela remuneração fixada com base no número de aulas, sem prova de que estivesse lastreada no ressarcimento de despesas ou ajuda de custo, inexistindo qualquer prova de vinculação dos valores pagos aos custos de transporte e alimentação. Ou seja, isso aqui era salário, doutor. E a habitualidade e pessoalidade não é objeto de debate, considerando a duração do pacto e a realização das tarefas diretamente pelo autor. Quanto ao termo de adesão assinado em 2015, ele não tem o condão de modificar a natureza do vínculo que se iniciou em 2013, permanecendo a situação pretérita, veja que não se tolera no ordenamento trabalhista alterações contratuais lesivas. E, finalmente, doutor, a lei que regulamenta o trabalho voluntário, que é a Lei 9.698, em seu primeiro parágrafo, estabelece como condição para sua caracterização a ausência de remuneração. Ele era remunerado, doutor. Então, com todas as vendas que eu pedi a Vossa Excelência, eu estou mantendo o voto, mas não voto sozinho. Como vota o doutor Vicente? De acordo. Doutor Kleber, como vota? Também estou de acordo. Tem só um errinho material. A lei que regulamenta o trabalho voluntário. Está errado o nome da lei? Não, em seu primeiro artigo. Faltou. Eu vou corrigir aqui agora. Corrigir para mim, Gilberto. Tá? Doutor, então prevalece o voto do relator, unanimidade, viu, doutor? Certo. E eu agradeço a Vossa Excelência, um abraço para a Vossa Excelência e o povo aí da sua região, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, bom trabalho a todos. O senhor também, um abraço. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 22 da pauta. Processo número 10.890. Inscrita advogada Raíssa Miranda Guzela Oliveira. 22 da pauta. Relator com a palavra. Advogada presente na tribuna. 22, né? 22. Esse foi a inscrição hoje? Tinha visto. Com êxito da grave petição interposta por exequente Sônia Maria Teixeira Ramos, por satisfeitos pressupostos de admissibilidade,
os agravos são tempestivos, eis que a ciência da decisão deu-se em 30/8/19, sexta-feira, tendo sido o agravo de petição interposto em 11/9/2019, quarta-feira, e nego provimento ao agravo interposto, mantida a respeitável decisão de origem pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, artigo 895, parágrafo 1º, 4 da CLT, esclarecendo que foram adotados os exaurientes fundamentos expostos na origem. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom, então vou passar para a minha sustentação oral. O caso em análise, a reclamante, ela apresentou impugnação da sentença de homologação dos cálculos, uma vez que entende que ela viola a coisa julgada. A reclamada apresentou os cálculos de liquidação, nos quais não constam todas as verbas deferidas em sentença, acórdão, embargo de declaração e demais decisões de mérito, né, que transitaram em julgado. Bom, o fundamento da sentença que decidiu por negar, né, a nossa impugnação, não dá provimento, né, a nossa impugnação, ela disse que houve intimação da reclamante para impugnar os cálculos apresentados pela reclamada e que a reclamante manteve-se inerte e transcorreu em óbitos o prazo. Bom, a gente não concorda com isso, por quê? Não houve intimação da reclamante para impugnar os cálculos da reclamada, o que configura cerceamento de defesa da reclamante. E o que mais? Houve, né, no despacho executório, o juiz Wacó, ele determinou que fosse aberto o prazo para a reclamante impugnar os cálculos, independente de intimação da reclamante, o que viola o parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. É necessário a intimação da reclamante sob pena de cerceamento de defesa. Nós temos o direito de manifestar dos cálculos. E não foi aberto o prazo para a gente não foi intimado em momento nenhum que a reclamada havia apresentado os cálculos e que nosso prazo para impugnação estava aberto. Então, não há que se falar em transcrição em áubios do nosso prazo de 8 dias, porque ele sequer começou. Nós não fomos intimados dessa apresentação de cálculos pela reclamada. Então, com a devida vênia, né, peço que não seja acompanhada a proposta de voto nesse sentido. E eu passo a demonstrar o porquê que a decisão viola a coisa julgada, porque os cálculos da reclamada não trouxeram valor de honorários de sucumbência que não foram deferidos em nenhuma das sentenças. Então, a reclamante está pagando por algo que nem foi condenada a pagar. Os cálculos homologados também não trazem os 25 dias de saldo de salário que a reclamante tem direito de receber, coisa julgada. As diferenças de férias foram calculadas apenas diferenças de férias vencidas, sendo que foi deferida para a reclamante a integralidade das férias, sendo abatido no final o valor recebido em um TRCT que foi colecionado pela reclamada. O FGTS foi calculado somente sobre o 13º proporcional de 2017. Não houve incidência da verba nos 25 dias de saldo de salário de 2017, que foram deferidos à reclamante e não constam nos cálculos da reclamada. Não consta o pagamento da multa de 1% de embargo de declaração protelatórios. Foi utilizado a TR como índice de correção monetária, sendo que o IPCA foi expressamente determinado na sentença ACO, e ainda a reclamada incidiu imposto de renda sobre as verbas deferidas, que não existe legalidade para o imposto de renda, porque as verbas deferidas não incidem imposto de renda no caso. Bom, então, demonstrada a violação à coisa julgada, ao direito da reclamante, né, líquido e certo de receber as verbas determinadas pelas decisões transitadas em julgado, e
violado o princípio da legalidade, uma vez que o juiz inovou em dizer que nós não seríamos intimados para apresentar a impugnação, né, aos cálculos da reclamada. Então, por tudo isso, peço vênia, né, com todo respeito à proposta de voto, que não seja acompanhada a proposta de voto para ser julgado procedente do nosso agravo. Pois não, doutor, eu vou devolver a palavra ao relator. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vista desse processo. É só porque eu vi que a preclusão realmente ocorre. Só que eu estava olhando os cálculos aqui e realmente tem parcelas estranhas. Foi descontada a reclamante, por exemplo, honorários advocatícios. Em tese, eu entendo que se o cálculo ele ofende flagrantemente a coisa julgada, nós poderíamos determinar a estipação desse excesso. E realmente ela falou dos honorários e foi descontada a reclamante, e até o valor chama a atenção, R$ 59,78 a título de honorários advocatícios. Vista, doutor Kleber, próxima sessão. É 24, né, Vicente? Você volta? 24. Doutor... 24, Doutor Vicente está ainda 24 aqui, não está? Estou, 24. Então fica adiado para a sessão dia 24, viu, doutor? Vista do doutor Kleber. Muito obrigada e bom dia a todos. Um abraço para a senhora. Né? Também vou rever esse processo. É o processo, o 22 da pauta, né? É porque eu me ative, né, Vicente? Eu me ativo igual a você, questão processual. Mas aí ela está falando dos honorários, aí eu vi aqui. E a questão aqui é o seguinte, porque... Agora a preclusão tem. A preclusão. O que está dizendo aqui, o 879.2... Não, a preclusão tem. Que o juiz marcou, na verdade, intimou as partes e falou na intimação que, em sequência, independentemente de intimação... Não, intimação houve. Mas intimação houve. Não, intimação houve. É porque eu também estava me atendo a isso. Mas ela foi falando. Tá, doutora, na próxima sessão a senhora pode voltar. Já foi feita a explanação oral para a sua conclusão do julgamento, viu? O erro de cálculo, exatamente. Aí é outra coisa. Mas que teve preclusão? Teve. Aí eu não tenho dúvida, a preclusão teve.